ser explicado em números. Atualmente, a Fundação é a maior produtora mundial da vacina contra a febre amarela. A instituição também produz outros diversos tipos de vacinas, contra o sarampo, cachumba, rubéola, poliomielite, Covid, entre outras. Só no ano passado, o complexo tecnológico da Fundação entregou 233 milhões de doses de vacinas para o governo federal. Essa pandemia mostrou a importância de investimentos contínuos em ciência, tecnologia e inovação. Essa pandemia mostrou também que só uma visão integrada que considere os aspectos científicos do campo biomédico, os aspectos ambientais, os aspectos sociais, pode fazer com que a humanidade, não só o Brasil, pense um projeto de futuro. Tenho o prazer de receber nessa oportunidade a doutora Alessandra Belfort, que é procuradora-geral aqui do município, e a gente conversa com ela nessa oportunidade, em especial aquilo que a gente já vem aí acompanhando, é esse embate entre município e estado no que diz respeito à CAEMA. É um prazer recebê-la aqui nessa oportunidade, seja bem-vinda, uma boa tarde. Bom, a gente tem visto esse embate. Para quem em casa está nos acompanhando, nesse processo todo, qual é o papel da Procuradoria-Geral? Boa tarde. Inicialmente, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade e o convite do pastor Laércio para prestar alguns esclarecimentos para a sociedade imperatriz. A PGM ela tem atuação direta, pastor, desde o início na fase administrativa. Porque o que acontece? O nosso órgão, ele recebe diversas denúncias, tanto de particulares quanto das secretarias, em relação ao contrato da CAEMA. Então, nós fomos formalmente provocados pela Secretaria de Meio Ambiente, Sinfra, Secretaria de Planejamento Urbano e o PROCON Municipal, apontando diversas irregularidades na prestação do serviço da CAEMA, isso em 2020. E nós instauramos um processo administrativo para apurar essas irregularidades. Então, todo esse trâmite do processo administrativo foi feito através da PGM. E, na oportunidade, a CAEMA pôde participar do processo, apresentou defesa, apresentou documentos, teve a oportunidade de se manifestar. E aí veio a pandemia, atrasou um pouco o encerramento do processo, mas, enfim, nós já fizemos o relatório, a nossa comissão fez um relatório e nós já demos o parecer opinando pela rescisão do contratual. Mas veja bem, pastor, nós não aplicamos a penalidade de rescisão. Nós damos um parecer opinativo. Então, o processo sai da PGM e vai para a Sinfra, que é a secretaria que é titular do contrato de saneamento, e para aplicar a ação da penalidade que, caso seja reconhecida, a rescisão contratual. Nesse processo e nesse parecer de vocês, né, nessa decisão opinativa, quais são as coisas principais que vocês alegam para essa rescisão? O que a gente alegou, os nossos principais fundamentos? A questão ambiental, não existe um tratamento de esgoto na cidade. A questão da reclamação de consumidores, porque vários bairros da cidade não têm água, fornecimento de água, ou é fornecido com precariedade, e sendo a CAEMA uma das principais demandadas no PROCON Municipal de Imperatriz. Temos a questão da infraestrutura, só para deixar um exemplo prático para a população entender, a gente recapeou toda a rua Ceará e a CAEMA fez cortes na rua, na Avenida Ceará, sem uma autorização, sem uma comunicação formal para a Secretaria de Planejamento Urbano. Então, por vezes, a gente fica sabendo de obras pelas redes sociais. E a Sinfra, apontando essas irregularidades, notificou a empresa por diversas vezes para a correção do serviço e obteve o silêncio como resposta. Então, são várias situações pontuais na prestação de serviço que foram utilizadas como fundamento para reconhecer a má prestação de serviço e opinar pela rescisão contratual. Bem, diante desse parecer de vocês,
Qual o procedimento após? O procedimento após é o encaminhamento do processo para a Secretaria de Infraestrutura para que seja aplicada a penalidade devida, que, pelo nosso parecer, a gente opinou pela rescisão contratual. Só que esse trâmite do processo administrativo, ele não foi tão tranquilo como eu estou informando para a população. O meu relatório da PGM e do parecer da comissão que apurou as irregularidades foi objeto de mandado de segurança. A CAEMA entrou com mandado de segurança contra nosso relatório. Para quem está em casa, o que significa esse mandado de segurança? Esse mandado de segurança, ele é ajuizado quando a parte entende que existe alguma ilegalidade na decisão de alguma autoridade ou órgão ou alguma autoridade pública. E no caso, a CAEMA entendeu que existia uma ilegalidade no trâmite do processo, entendendo que a gente não tinha legitimidade para apurar essas irregularidades. E vocês têm, e se não tem, qual seria o órgão? Nós temos legitimidade, pastor Laércio, porque assim, à época da contratação, foi apontada uma agência reguladora, a SERMA, como responsável pela fiscalização do contrato. Só que essa agência reguladora estadual, ela foi extinta e não houve a designação de outra agência reguladora com o objetivo de fiscalização desse contrato. Ou seja, ficou solta. Ficou solta. E nós somos o titular do serviço. Então, a gente não pode ficar... Nós, como município, como agentes públicos, interesse público de um serviço tão essencial, a gente não pode ficar de braços cruzados diante de tantas reclamações. Então, a gente startou esse processo administrativo e foi reconhecido que nós temos legitimidade, sim, para a apuração desses atos da empresa. Ou seja, olha, mais uma vez aí, você presta o serviço, alguém tem que fiscalizar. Então, havia essa empresa, né, a SERMA. A SERMA, Uhum. que era a empresa que estaria designada. Foi Sim. extinta. Foi extinta. E não houve substituição de outra empresa para tal. Tem uma empresa que ela é responsável por todos os contratos do Estado, que é a MOB, só que a MOB não é designada para o contrato do município CAEMA. Uhum. E a SEMA, ela tinha legislação específica que dava poderes para isso. Pois não. E a MOB não tem, inclusive, isso que eu estou lhe falando foi reconhecido na decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Essa é uma decisão recente agora do Tribunal? Hoje. De hoje? De hoje. De hoje, então é a mais recente mesmo. Então, mais uma vez, o que decidiu o Tribunal de Justiça agora? Aí eu vou só voltar um pouquinho, porque quando a gente concluiu o processo administrativo e encaminhou para a Sinfra para aplicar a penalidade, Uhum. o Estado do Maranhão ajuizou uma ação de nulidade desse processo administrativo na 6ª Vara da Fazenda Pública da capital. Uhum. E lá conseguiu-se uma liminar suspendendo o nosso processo, ou seja, nós não poderíamos rescindir o contrato. Nós agravamos a decisão, foi um recurso que nós interpomos no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O que seria, doutora Sandra, agravar uma decisão? Agravar uma decisão é você tentar questionar aquela liminar e tentar cassar essa liminar. Pois não. E isso que nós Fizemos. fizemos. E conseguimos cassar essa liminar no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e, por essa decisão, nós estamos autorizados a rescindir o contrato. Essa decisão foi tomada, então, hoje? Tomamos conhecimento dessa decisão hoje. Hoje. Hoje pela Tá. manhã. Tá. Ou seja, a gente sabe que é um grande embate, né? Sim. Não é tão simples. E é isso, nós estamos num país democrático e a gente cada um tem a sua ampla defesa, né? O direito ao contraditório, e é justamente isso que está sendo feito. Mas agora houve uma decisão favorável. Com certeza devem recorrer, né? Mas o certo é que vocês, no processo que vocês fizeram, houve legitimidade da parte do município para assim proceder, não é isso? Sim, como titular do serviço, ele tem legitimidade para fiscalizar o serviço, sim. Muito bem. O que vocês fazem agora diante dessa liminar?
Diante desse liminar, o processo está lá na Secretaria de Infraestrutura do município e podemos aplicar a rescisão contratual e administrativamente podemos iniciar os trâmites para a contratação da nova empresa. E é o que você acredita que será feito? Exatamente, eu acredito que será feito. Muito bem. Então, diante disso, e a gente vai aqui acompanhando, eu quero agradecer essas informações só para atualizar a quem de direito, né? E a todos que se beneficiam e necessitam desse serviço, que é primordial, é essencial em qualquer lugar, que é a questão de água, tratamento de esgoto, enfim. E o que a gente quer, como eu já falei aqui, já entrevistei aqui o prefeito a respeito, já entrevistei aqui o gerente da CAEMA a respeito, entrevistando aqui a procuradora, para que a gente possa, o que nós queremos? Um bom serviço prestado, né? Seja por parte da CAEMA, que deveria, porque ela é titular justamente aí, foi contratada para isso, né? E se está sendo questionada é porque não há uma satisfação por parte da população. Mas o que a gente quer, ou seja o município, ou seja o Estado, um serviço prestado naquilo que é essencial, é a água nossa aí do dia a dia. Doutora, muito obrigado.